Vamos falar também sobre a viagem secreta que uma das principais autoridades da inteligência dos Estados Unidos fez a Moscou. Fontes relataram à CNN que o chefe da CIA, o John Ratcliffe, alertou Moscou para não atacar países da OTAN. Mariana Janjá, como parece filme de espionagem, conta pra gente os detalhes dessa viagem, e necessário, porque é um alerta muito direto. Vladimir Putin desconfia muito de que mesmo que ele eventualmente ataque ali países que fazem parte da OTAN, como Finlândia, como Polônia, não vai ter reação dos Estados Unidos. Mas Donald Trump avisou, terá sim reação americana. Exatamente, Uribe, ainda mais quando a gente pensa na relação entre os dois, né? Nessa relação que ora é de troca de farpas ali, de acusações, ora é de abraços, né? Com Donald Trump recebendo Vladimir Putin aqui nos Estados Unidos, lá no Alasca, com tapete vermelho, literalmente, né? Então agora a gente tem informações de fontes que estão familiarizadas com essa viagem do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscou, e disseram que ele foi para lá para mandar essa mensagem clara a Vladimir Putin, para que ele não tente invadir, não tente nenhum tipo de ofensiva contra qualquer outro país da OTAN. Essas fontes também disseram que, além desse recado, John Ratcliffe foi para Moscou com a missão de tentar convencer a Rússia a parar, a cortar o apoio financeiro, o apoio econômico ao Irã. E isso bate, Uribe, com a informação que a gente teve aqui nessa semana em Washington, né, quando o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou que os Estados Unidos iriam punir países que mantivessem laços comerciais com o Irã, como uma forma de tentar vencer a guerra, né, como uma forma de tentar sufocar economicamente o Irã. Então, essa mensagem, esse aviso de John Ratcliffe estaria alinhado com a postura, com o que diz aqui também o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Agora, Uribe, o presidente Donald Trump deu uma entrevista para a Axios agora negando essas informações. Ele disse que, na verdade, ele não está preocupado com a possibilidade de Vladimir Putin invadir algum país da OTAN. Disse também que não entende por que as pessoas estão falando tanto dessa visita de John Ratcliffe. Agora, o ponto é que a última vez que um diretor da CIA tinha ido a Moscou tinha sido em 2021, ainda durante o governo Joe Biden. William Burns, que foi até a Rússia para mandar uma mensagem para Vladimir Putin, um alerta para que ele não fizesse o quê? Para que ele não invadisse a Ucrânia. O que ele fez? 3 meses depois. Então é por isso que as pessoas estão falando tanto sobre essa viagem de John Ratcliffe, uma viagem que, como você disse, Uribe, lembra muito, né, essas histórias de filmes de espionagem, já que foi uma viagem mantida em segredo, não foi anunciada para o público, e agora a gente tem as informações de fontes, então dizendo que os dois principais assuntos foram tentar inibir, alertar contra uma invasão de Vladimir Putin a outros países da OTAN, e também, claro, a questão do Irã, que é uma questão muito discutida, obviamente, aqui, que ficou ainda mais em evidência depois do anúncio de Scott Bessent, que chegou a chamar de dia D o anúncio dessas sanções a países que mantêm laços comerciais com o Irã, Uribe. Mariana Janjá, que bela imagem de Washington, nada óbvia quando a gente fala de Washington. Obrigado. A Rússia disse que a França e o Reino Unido estão brincando com fogo ao fornecerem tecnologia de mísseis para a Ucrânia. A porta-voz da chancelaria russa disse que a decisão pode ter consequências imprevisíveis para Paris e Londres. Ela afirmou que a Rússia pode atacar alvos militares britânicos dentro e fora da Ucrânia. A Rússia também pediu que o Reino Unido volte atrás na decisão de compartilhar tecnologia secreta de mísseis com Kiev. Segundo Moscou, essa é uma escalada e pode ampliar a guerra. Enquanto isso, novos ataques com mísseis e drones russos atingiram a Ucrânia. Na região de Kiev, 2 pessoas ficaram feridas e um armazém pegou fogo. Segundo os ucranianos, foram mais de 250 drones e pelo menos 7 mísseis balísticos lançados pela Rússia. Vamos trazer Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, aqui para a tela. Boa tarde a você, Manhota. Até que ponto a Rússia poderia de fato atacar instalações militares britânicas fora da Ucrânia? Porque isso poderia significar uma escalada direta entre a Rússia e não só os britânicos, mas todos os membros
da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Sem dúvida, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos fazem companhia aqui no 360. Isso acontece, Yuri, no contexto em que Moscou, como você bem disse, elevou bastante a retórica em relação aos europeus, né, e sobretudo aos britânicos. Eu diria que o gatilho principal foi justamente uma notícia que a gente repercutiu aqui nos últimos dias, que foi, de fato, a decisão britânica de compartilhar tecnologia, conhecimento para dar mais autonomia aos ucranianos quando o assunto é o acesso a mísseis do tipo Storm Shadow, né? Então, os britânicos não apenas seriam fornecedores desses mísseis propriamente, como o Ocidente, de forma geral, tem auxiliado a Ucrânia, mas ajudaria a Ucrânia a desenvolver esses recursos no médio e no longo prazo para que a resposta ucraniana pudesse ser, então, mais dura e assertiva contra os russos. Nesse sentido, Yuri, o que a gente tem nesse momento é uma ameaça, pelo menos no nível do discurso, de que os alvos britânicos poderiam passar a ser alvejados também pela Rússia, né? É claro que entre o discurso e a ação existe um cálculo de risco político de escalada que é bastante sensível. A gente está basicamente dizendo que se a Rússia decidir retaliar não apenas na Ucrânia ou alvos que de alguma forma estejam relacionados ao Ocidente, mas em território ucraniano, e passar a mirar alvos no próprio Reino Unido ou em território que faça parte, né, da aliança da OTAN, então atacar uma base do Reino Unido, por exemplo, ou qualquer outro território que esteja dentro desse contexto, significa assumir um custo estratégico muito grande, porque basicamente o que a gente sempre lembra é que a OTAN, como uma aliança militar de defesa coletiva, ela funciona a partir de um princípio de todos contra um, quer dizer, se um membro dos 32 da OTAN for alvejado ou sofrer uma ameaça considerada grave, a resposta não vem apenas por esse membro atacado, vem de maneira conjunta por todos aqueles que fazem parte da aliança. Não necessariamente essa resposta teria, por exemplo, um teor nuclear automático, como muita gente pensa, né? O artigo 5º, que é o artigo evocado em casos de agressão contra membros da OTAN, ele não necessariamente implica uma declaração de guerra ou uma declaração de guerra imediatamente nuclear, mas, de certa maneira, começaria um processo de consultas para, sim, mobilizar uma eventual defesa coletiva e tomadas aí, portanto, as medidas consideradas necessárias. Então, a gente está, nesse momento, num limiar bastante sensível, porque uma coisa é atingir, por exemplo, alvos ucranianos que tenham presença de componentes britânicos, por exemplo, ou destruir armas que tenham vindo do Reino Unido, ou atacar armas que tenham sido fornecidas por aliados. Outra coisa é atacar aliados. Eu só concluiria, Yuri, dizendo que essa notícia ela vem num momento sensível, porque todo mundo está acompanhando algo acontecendo na Rússia, que não está muito claro ainda. Inclusive, nessa semana, nós tivemos uma visita de alto nível dos Estados Unidos, né, o diretor-geral da CIA, indo a Moscou para conversas que ainda não se tem muita clareza sobre quais foram, mas que suscitam algum tipo de preocupação com qualquer tipo de possível ação russa na sequência. A última vez que esse diretor fez uma visita desse tipo foi para alertar os russos de que eles não deveriam invadir a Ucrânia pouco antes disso ter acontecido anos atrás. Então, esse movimento de discursos não está acontecendo no vácuo. De fato, existe um medo de ampliação nesse conflito do leste europeu. Yuri, Débora. Muito obrigado, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. O Pentágono realiza uma revisão sobre o posicionamento de tropas dos Estados Unidos na Europa e deve apresentar novas opções ao secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, até o início de novembro. Aliados da OTAN temem que a análise, anunciada em junho, leve a cortes nas forças americanas espalhadas pelo continente e penalize os países que, na opinião de Donald Trump, não apoiaram Washington na guerra contra o Irã.
A gente conversa, então, mais uma vez com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já em tela conosco. Bem-vinda de volta. Manhota, ao colocar em revisão a presença de tropas norte-americanas na Europa, em um momento em que a Rússia está dando sinais também, isso é importante, essa contextualização, Trump está pressionando os aliados a gastar mais ou está começando mesmo a redesenhar, de fato, o papel dos Estados Unidos na segurança europeia? Olha, Débora, essa é uma ótima pergunta e a resposta talvez mais certeira seja mais ou menos as duas coisas simultâneas, né? Hoje nós temos algo em torno de 80 mil militares norte-americanos na Europa e esse movimento, ele passa por algumas propostas que ainda estão em apreciação, né? Existem pelo menos 4 grandes alternativas que envolvem esse remanejamento. Isso significa desde a avaliação de bases, análise sobre direito de acesso, projetos de sobrevoo, planos de inteligência, envolve capacidades espaciais, cibernéticas, infraestrutura de guerra, várias coisas, né? E esses 4 planos que estão sendo analisados, eles, de certa maneira, refletem aquela máxima que tem sido uma marca do presidente Trump desde a primeira administração no Trato da OTAN, que é a ideia do retorno sobre o investimento. Então, o presidente Trump, que sempre foi muito cético com relação a esse tipo de arranjo, ele está, claro, mais uma vez, reavaliando o que os Estados Unidos ganham em relação àquilo que os Estados Unidos provêm para esse tipo de arranjo. Ele sempre costuma dizer que os americanos acabam assumindo um protagonismo muito grande e que os europeus não estariam realizando o seu papel à altura, principalmente em matéria de financiamento, né, desse projeto de segurança coletiva. É verdade que desde que essas reclamações começaram do lado norte-americano, Débora, os europeus modificaram bastante a relação deles com a OTAN, inclusive aumentando percentuais do PIB, né, para conseguir atingir níveis mais satisfatórios de participação e tudo isso. Mas, sem dúvida, que essa solicitação do Pentágono, né, por alternativas, por remanejamento de forças na Europa, tem, portanto, numa primeira frente, essa nova dimensão, digamos, coercitiva para levar os europeus a uma condição de preocupação e, evidentemente, quem sabe, aumentar a capacidade de participação deles. Então, não deixa de ser, de novo, um instrumento de barganha. Agora, existe, ao mesmo tempo em que essa dimensão acontece, um segundo elemento que tem a ver com prioridade geoestratégica. O que tudo indica nesse momento é que os Estados Unidos estão, de alguma forma, priorizando áreas do mundo em particular que não necessariamente sejam a Europa. E aí eu diria particularmente do Indo-Pacífico, considerando não só o Mar do Sul da China, mas os desafios que vêm da Ásia de uma maneira geral, e o hemisfério ocidental, como a gente já tem sempre enfatizado aqui, que passou a ser entendido, né, na nova estratégia de segurança nacional do país como uma prioridade inegociável. Então, de alguma forma, esse remanejamento de forças, ele reflete aquilo que está no plano da grande estratégia, né? Sair um pouco, deixar um pouco a ênfase dessa parte do mundo e olhar para outras direções. Se vai ser possível fazer na prática, aí a gente vai precisar esperar para ver, porque afinal de contas, os Estados Unidos têm ainda hoje que administrar as ameaças que vêm da Rússia em direção à Europa, a gente acabou de falar disso hoje mais cedo, e também ainda tem que administrar questões do Oriente Médio. No passado, os Estados Unidos já tentaram fazer essa guinada, né, fazer o chamado pivô para a Ásia e tiveram dificuldade porque as circunstâncias se impuseram sobre a estratégia. De qualquer maneira, é uma notícia relevante porque mostra essas duas dimensões, um desengajamento progressivo, uma tentativa de aumentar a responsabilização, a autorresponsabilização dos europeus, viu, Débora? A gente fala dele, do presidente Donald Trump. Hoje ele precisou se posicionar sobre a viagem de um agente, do chefe, na verdade, não foi de um agente, do chefe da CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a Moscou. Ele precisou se posicionar e ele acabou dizendo, primeiro, a Rússia não vai atacar um país da OTAN. E fez também uma defesa do chefe da CIA. A Mariana Jean-Jacques fala direto de Washington e traz as informações. Mariana, boa noite, bem-vinda.
Oi, Thaís, obrigada. Boa noite a todos. Thaís, essa viagem de John Ratcliffe, que é o diretor da CIA, para Moscou, foi uma viagem que gerou muita especulação. Por quê? Primeiro, porque foi uma viagem secreta, não foi anunciada publicamente. E segundo, porque a última vez que um diretor da CIA tinha ido a Moscou tinha sido em 2021, ainda na época do governo de Joe Biden, quando William Burns, que ocupava esse cargo, foi até Moscou para tentar convencer Vladimir Putin a não invadir a Ucrânia, a explicar as consequências, o que aconteceria se Vladimir Putin invadisse a Ucrânia. 3 meses depois, o mundo viu o que aconteceu. Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Então, agora, fontes, por todo esse contexto, começaram as especulações sobre o que exatamente John Ratcliffe foi fazer em Moscou. E fontes disseram à CNN que ele foi para lá com uma missão muito parecida com aquela de William Burns em 2021, com a missão de tentar explicar as consequências para Vladimir Putin se ele tentar uma ofensiva contra algum país da OTAN. Falar também sobre o fim da guerra na Ucrânia. Essas fontes dizem isso porque há um certo temor ali entre os países europeus, principalmente, de que Putin se sinta encorajado a tentar algum tipo de ofensiva contra um país europeu, no momento em que os Estados Unidos se distanciam, claro, cada vez mais da OTAN e em que Putin pode estar se sentindo empoderado depois de mais de 4 anos de guerra na Ucrânia. Por isso, os países europeus continuam pedindo ajuda, continuam tentando se aproximar de Donald Trump e continuam pedindo ajuda também para a Ucrânia e tentando também ajudar a Ucrânia. Agora, Donald Trump foi questionado sobre isso e negou essas informações. Ele disse que teve boas conversas com Putin e que Putin não deve tentar nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de ofensiva contra um país da OTAN. As fontes, Thaís, além de falarem que John Ratcliffe foi até Moscou para conversar com Putin sobre a Ucrânia, também disseram que os dois conversaram sobre o Irã e que o outro objetivo dessa viagem de John Ratcliffe foi convencer a Rússia a cortar o apoio econômico ao Irã, o que estaria alinhado com a estratégia aqui de Washington de determinar sanções secundárias, as sanções contra países que ajudam, que mantêm relações comerciais com o Irã. Então, isso demonstraria realmente um alinhamento estratégico com o anúncio que foi feito pelo secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent aqui nessa semana de que os Estados Unidos tentariam sufocar a economia do Irã impondo sanções contra países que têm ligações com os iranianos. É claro que a Rússia está nessa lista, apesar de os Estados Unidos não terem divulgado especificamente quais países seriam afetados. Então, esses teriam sido os 2 principais pontos da conversa entre John Ratcliffe e Moscou, lá na Rússia, mas Donald Trump nega pelo menos essa parte da Ucrânia e diz que não tem nenhuma preocupação, que Vladimir Putin não oferece nenhum tipo de risco a nenhum país da OTAN. Thaís. Obrigada, Mariana. Boa noite para você. Aqui no estúdio já temos Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, qual é o peso dessa ameaça, dessa fala da porta-voz do Ministério de Relações Exteriores? Poderá ter consequências catastróficas. Boa noite, Lorival. Boa noite. Consequências catastróficas, principalmente para a Rússia. Se ela se aventurasse a atacar o Reino Unido, lembremos que os Storm Shadows, que são os mísseis de cruzeiro de longo alcance que o primeiro-ministro britânico lá em Kiev esteve lá no aniversário da independência da Ucrânia, e Andy Burnham, e prometeu entregar essa tecnologia para que eles sejam fabricados lá, são feitos em parceria com a França. Então, nós estamos falando das 2 potências nucleares da OTAN europeias. Então, mesmo que você aceitasse um cenário em que os Estados Unidos não se engajassem na defesa do Reino Unido, você pode ter certeza de que Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Suécia, Noruega, Finlândia, Espanha, Portugal, Holanda, Polônia, os Bálticos, que fazem fronteira com a Rússia, todos esses países se engajariam numa guerra contra a Rússia. Então, por mais que a Rússia tenha capacidade, sim, com armas convencionais e com armas nucleares, de atingir alvos britânicos, tanto fora do território britânico quanto dentro do território britânico, provocar uma guerra contra o Reino Unido nesse contexto seria mortal para a Rússia. Seria catastrófico? Sim.
haveria muitas mortes, principalmente se eles recorressem a armas nucleares, o que ativaria os Estados Unidos, inclusive, né? E o que a China tentaria dissuadir o Putin a todo custo de fazer, né? De maneira que a Rússia, há anos já, dentro dessa guerra com a Ucrânia, e nesse contexto em que a OTAN tem defendido a Ucrânia, ela vem trabalhando o ambiente informacional para amedrontar a população europeia, já que se trata de democracias, né, do medo de uma guerra e principalmente de uma guerra nuclear. Tanto que existe toda uma corrida para kits de sobrevivência na eventualidade de uma guerra nuclear. A Europa está muito alarmada com isso e com razão. Agora, daí ao Putin dar esse passo, seria algo realmente muito, mas muito improvável. Ele tem opções, ele poderia iniciar uma guerra assimétrica, cibernética, ataques cibernéticos, eventualmente um ataque muito pontual contra um alvo britânico fora do território do Reino Unido. Mas mesmo isso é bastante arriscado. Muito obrigado, Lorival Santana. Ô, Vitélio, não te dá uma sessão nostalgia isso aí não, hein? Finalmente um pouco da velha e conhecida Guerra Fria I, Washington e Moscou, um desconfiado do outro, um dizendo, olha aí, olha o que você vai fazer, hein? E o respondendo, não, é você que está me provocando, eu sou pela paz. Estou dizendo nem qual dos dois diz isso. Deu um pouco de nostalgia, mas vamos voltar para o mundo atual, esse mundo aí agora da lei da selva. O que exatamente os americanos temem, se está correta a narrativa que trouxemos de que o Ratcliffe foi lá dizer para os russos, cuidado. É interessante, né, William, porque o Trump, depois dessa reunião do Ratcliffe, veio a público dizer que a Rússia não vai atacar nenhum país báltico, nenhum país da OTAN. Vamos entender isso pela perspectiva russa. A Rússia quer dividir a OTAN. É evidente. Se o Putin consegue, com uma ação de sabotagem, uma operação encoberta, ataques cibernéticos, colocar em dúvida o artigo 5º do Tratado da OTAN, sobre a resposta da OTAN, se o Putin consegue, com uma operação simples e barata, criar uma discussão entre Estados Unidos e países europeus, entre países europeus ocidentais e orientais, entre os governantes e as populações desses países. Se o Putin consegue criar uma cisão no cerne da OTAN, ele tem uma vitória estratégica. Agora, veja, se o Trump viesse a público dizer, olha, realmente há risco da Rússia atacar um outro país europeu, isso já seria uma vitória estratégica para o Putin, porque aí não precisaria nem atacar, já criaria essa dúvida, já criaria o debate. Ok, o que a gente vai fazer então? A gente vai acionar o artigo 5º, porque só essa ameaça já ativa o artigo 4º, que é o artigo de reunião, de preparação. No final das contas, é evidente que o Trump quer minimizar essa visita do diretor da CIA, porque se ele disser o real peso que ela tem, ele já entrega aquilo que o Putin deseja, que é uma cisão estratégica, William.